Olá companheiras, olá companheiros, saudações petistas. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é sexta-feira, dia 12 de julho. Eu sou o Patrick e toco a conversa junto com vocês. No episódio de hoje falamos sobre a aprovação do novo ensino médio, as suas contradições, a disputa dentro e fora do governo e a mobilização do movimento de educação. Falamos também sobre a tentativa do governo de São Paulo de avançar na implementação das escolas cívico-militares. Tratamos ainda da inauguração da Casa Socialista em Natal, Rio Grande do Norte. E ouvimos a companheira Isabel Costa sobre também a criação da ELAP, a segunda sucursal da Escola Latino-Americana de Engenharia Política em Natal, no Rio Grande do Norte. Pessoal, a gente começa a edição de hoje falando da aprovação agora na Câmara dos Deputados do projeto de lei enviado pelo Executivo que trata das modificações da Política Nacional do Ensino Médio, como alguns estão chamando, o novo ensino médio. Mas que, infelizmente, não é tão novo assim, pelo contrário. O projeto enviado pelo governo fazia algumas modificações naquele projeto que foi implementado a partir do governo golpista de Michel Temer, com o ministro da Educação, Mendonça Filho. Acontece que Mendoncinha, relator do projeto agora na Câmara dos Deputados, fez modificações. O projeto então foi para o Senado, e lá no Senado ele sofreu melhorias, em especial no relatório feito pela senadora Dorinha Seabra, que foi discutido inclusive com companheiros e companheiras do PT, dos movimentos de educação. Todavia, uma parte importante das modificações e melhorias feitas no Senado foram desfeitas agora na Câmara. E o novo ensino médio fica muito parecido com o ensino médio do Temer/Mendoncinha. Bom, para falar um pouquinho sobre esse assunto, a gente convidou aqui o companheiro Guilherme Bolscheid, militante da Arte Constitucional Esquerda do Rio Grande do Sul e integrante da direção executiva nacional da CNTE. É o Guilherme que a gente escuta a partir de agora. Boa noite, Patrick. Boa noite, ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Sou o professor Guilherme, dirigente sindical da CNTE, Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação, professor da Rede Pública Estadual do Magistério do Rio Grande do Sul e sócio militante do CPER Sindicato. Inclusive, estamos em assembleia tratando da reforma administrativa com o governador do PSDB, Eduardo Leite, mais uma vez aplica ataque sobre a categoria, sobre o funcionalismo. Prepara um projeto de destruição do plano de carreira dos funcionários de escola, promovendo aí a terceirização cada vez maior desses trabalhadores. E com isso, cada vez mais precarizando o trabalho das escolas e precarizando o serviço público e os trabalhadores de um modo geral. Mas eu estou aqui para a gente falar um pouquinho dessa semana aí da aprovação do novo ensino médio na Câmara dos Deputados. Houve um projeto aprovado há 2 semanas atrás no Senado, que foi uma possibilidade, uma busca mais articulada, daquilo que se chamava da construção possível da melhoria do projeto a ser votado. O relatório da professora senadora Dorinha, que foi discutido a exaustão, para construir uma maioria de uma proposta possível, e não era o ideal, mas foi uma proposta construída que tinha benefícios, ganhos daquilo que vinha do projeto aplicado pelo decreto do presidente Michel Temer, do presidente golpista Michel Temer. E tivemos a surpresa de passar então pela Câmara dos Deputados e esse projeto ser completamente ignorado, o debate no Senado, fazendo com que o projeto aprovado na Câmara fosse um retrocesso muito grande daquilo que se construiu no Senado.
um acordo com o presidente da Casa, Arthur Lira, que numa manobra política promoveu a discussão do mérito do projeto do Senado, mas não discutiu os destaques, né? E aprovou o relatório que vinha do Mendonça Filho, ex-ministro do Bolsonaro. Então, o que se viu construir nesse processo foi a descaracterização daquele movimento construído no Senado que valorizava um pouco a educação pública, garantia alguns avanços e alguma melhoria para o ensino da nossa juventude, da juventude da classe trabalhadora que usa a educação pública. Então, os prejuízos que nós temos hoje, né, na aprovação desse documento da Câmara, embora ele garanta as 2.400 horas, ele prevê, né, 1.800 horas de estudos da profissionalização. Né? Isso, e não diz como isso vai acontecer. Na verdade, para fechar as 3.000 horas dedicadas ao ensino médio, essas 600 horas a mais, como é que vão caber, né? Como é que essas 1.200 vão caber dentro das 600? Então, de uma precarização, estimula o ensino à distância, garante uma parceria com as empresas privadas, né? Principalmente Senai, Sesc, que vão certamente promover cursos de pequena duração, que não têm nenhuma preocupação e desconectadas do projeto político-pedagógico das escolas, né? Um projeto de educação que as escolas fazem no seu processo de construção educacional, também estimula o trabalho precoce, né, dos nossos jovens. Ao colocar esses jovens com essa característica do trabalho profissionalizado, eles vão mais cedo para o mercado de trabalho, sendo massa de manobra aí das empresas, massa de trabalho extremamente precarizado e que nenhuma função educativa correspondente nesse sentido. Também vemos que essa aprovação desse documento final, ela desmonta toda a construção feita para valorização da língua espanhola, né? A língua o Brasil faz divisa com todos os países falantes da língua espanhola e, no entanto, não valoriza o ensino da educação espanhola, sendo que a maioria dos estudantes, quando opta pela língua estrangeira no Enem, opta pela língua espanhola. E hoje, então, estão alijados da possibilidade de estudarem a língua espanhola nas escolas públicas. Outra precariedade desse documento é em relação ao notório saber. O notório saber, ele volta com toda a força, sendo que não exige formação didática, pedagógica, para que esses cursos que vão ser dados tenham esse vínculo, né, com a pedagogia da escola. Por último, eu queria dizer que essa questão mais de profundidade que temos que debater é em relação aos PPPs, né, as parcerias público-privadas. Nesse sentido, o que nós vemos acontecer é que o setor privado, né, vai acabar absorvendo os recursos públicos. Então vai ter um desvio de recursos públicos direto para a iniciativa privada, ao invés de serem investidos na qualificação da educação pública gratuita e referenciada. Agora, um outro ponto que também a gente levanta nesse debate todo, da posição do nosso governo, né? O mesmo MEC que atuou para fazer uma unidade dentro do Senado, atuou para que a votação desse documento fosse possível dentro da Câmara dos Deputados. O governo não fez nenhum movimento para frear, nenhum movimento para descaracterizar esse projeto ou para discutir uma mudança significativa, uma mudança nos rumos do que seria aprovado. Então, é muito difícil a gente fazer uma avaliação onde não esteja colocado o caráter do MEC de mão dadas com as fundações privadas, né, a serviços aí e orientadas pelo líder Paulo Lemann. Então, essa crítica também tem que ser feita ao Ministério da Educação, que não atuou para
que o texto do Senado fosse votado em sua íntegra, que fosse votado em pleno pela Câmara dos Deputados, deixando passar esse documento precarizado aí, votado nessa semana. Isso tem voz, né? E é ressaltado quando a gente vê a postagem do próprio ministro Camilo Santana falando que esse projeto aprovado foi um trabalho de muito diálogo, construção entre várias forças, vários setores da sociedade. Não foi isso, isso foi no Senado. Na Câmara de Deputados, aprovou-se o relatório do Mendonça Filho, um relatório que ele é desprovido de qualquer benefício para a educação pública de qualidade. Um abraço, companheiros, tudo de bom e seguimos na luta. Valeu, Guilherme, obrigado, companheiro. E, gente, mantendo ainda a discussão no campo da educação, a gente vai escutar agora a companheira Karen, da diretoria da APOESP de São Paulo. E a Karen fala para a gente sobre a tentativa dos governos de São Paulo de avançar na implementação das escolas cívico-militares. Tem mobilização convocada, tem ato sendo realizado. É a Karen que a gente escuta a partir de agora. Olá, sou Karen, atualmente estou na diretoria estadual da APOESP e na coordenação do Fórum Regional de Educação do ABCDMRR. A atual gestão do governo estadual de São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas e o secretário de Educação, Renato Feder, está implantando nas escolas estaduais de São Paulo as escolas cívico-militares, através de um processo nada democrático. O projeto de lei aprovado na LESP foi apresentado pelo governador Tarcísio de Freitas em regime de urgência. Portanto, não passou em discussão em nenhuma das comissões. Foi direto para a votação em plenário, sendo aprovado mesmo com manifestação de estudantes, professores e da APOESP. A LESP, no dia da votação, virou um campo de guerra. A polícia militar bateu, jogou spray de pimenta, prendeu o estudante, inclusive quebrou o braço de uma das estudantes presentes, uma adolescente. Tudo isso para aprovar o famigerado projeto da Escola Cívico-Militar. Esses fatos aconteceram no dia 28 de maio desse ano. No dia 20 de junho, mês passado, a Secretaria de Educação, com o secretário Renato Feder, e a Secretaria de Segurança Pública, com o secretário Guilherme Derrite, soltou uma resolução conjunta que regulamenta e orienta o processo de escolha e definição das escolas que irão fazer parte desse famigerado projeto. Diante dessa resolução e a lista de todas as escolas que a Secretaria de Educação elegeu para participar do projeto no estado de São Paulo, a partir da publicação desses dois documentos no Diário Oficial, iniciou-se imediatamente a reação da APOESP e dos estudantes para tentar barrar o famigerado projeto. Estão acontecendo atos nas diretorias de ensino para apresentar o descontentamento e mostrar que iremos votar contra esse absurdo desse projeto. Também estão acontecendo atos nos terminais de ônibus e estação de trem para dialogar com a população e apresentar a todos os problemas que esse projeto traz para as escolas e como não melhora os indicadores de educação. A luta é dura, mas estamos firmes na defesa da escola pública, laica e de qualidade. Até mais. Valeu, Karen. Obrigado, companheira. E, pessoal, a gente vai falar agora da inauguração da Casa Socialista, um espaço que acabou de ser inaugurado em Natal, no Rio Grande do Norte, dedicado à organização, formação política dos militantes de esquerda. Para falar um pouquinho dessa importante iniciativa, a gente convidou a companheira Sofia Mata, militante do PT em Natal, servidora pública, militante do SUAS, e que está à frente, né, junto com outros companheiros e companheiras, da organização e do funcionamento dessa casa. Para falar da sua abertura e inauguração, a gente escuta a partir de agora, Sofia. Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast. É uma alegria estar aqui para falar da Casa Socialista, que é um sonho antigo de nós militantes da articulação de esquerda aqui do Rio Grande do Norte. A gente sempre teve o sonho de ter um espaço, né, para fazer nossas formações políticas, para
ser um espaço cultural que acolhesse a diversidade, as pessoas, e fosse para fazer, enfim, atividades diversas, né? E a gente finalmente conseguiu colocar esse espaço para frente e a inauguração aconteceu, né, no dia 6, no último sábado, e foi muito massa. Casa Socialista, além de ser esse lugar, né, esse espaço que vai ser um espaço cultural e de formação política, ela também vai ser a sede da ELAP, uma sede da ELAP aqui no Rio Grande do Norte. Então, a inauguração teve curso, né, durante sábado e domingo, no final de semana. É um curso que foi intitulado Os Desafios da Esquerda em Natal, em 2024. E aí teve, né, os ensinamentos do governo de Djalma Maranhão em Natal, que teve a presença da professora Isabel, né, uma querida aí do Rio de Janeiro, e o professor e atualmente vereador Daniel Valença. Teve um moto petista de governar com Walter Pomar. E no domingo, uma professora aqui da UFRN, a professora Dulce Bentes, questões socioambientais, política urbana e habitacional no contexto de Natal e região. Então, já começou com formação política, mas no dia 6, no sábado à noite, a gente fez a inauguração, né, cultural. Então, teve forró, teve feira de artesanato, o pessoal vendendo comida, bebida, e o pessoal da Vila de Ponta Negra, que é o lugar onde a casa fica localizada, né? A Vila de Ponta Negra é uma comunidade aqui em Natal, né, que foi criada a partir, né, da ocupação dos pescadores, né, a partir da vila dos pescadores de uma praia urbana chamada Ponta Negra, uma das praias mais lindas do país, que é bem conhecida, né, pelo Morro do Careca, entre outras coisas. E era um lugar, né, que a comunidade vivia muito da agricultura, da pesca, e com o passar do tempo e a especulação imobiliária, foi mudando essa configuração social, né? E hoje é um lugar que, enfim, o turismo cresceu, e com isso teve uma mudança na dinâmica, que apareceram diversas questões sociais, né? E aí hoje o bairro, ele é marcado por uma diversidade social imensa, muita desigualdade, enfim, tem questões de violência, enfim. Então, mais um bairro também, ao mesmo tempo, né, muito potente em relação à cultura, mestres de cultura, tem grupos de hip hop, expressões da cultura popular, né, boi de reis, coco, enfim. E a pesca continua sendo muito forte. Enfim, é um bairro que a gente já tem uma inserção, uma relação, pela atuação de militantes da articulação de esquerda, mas também pela atuação, né, do mandato federal de Natália Bonavides, a atuação do mandato municipal de Daniel Valença, a atuação do nosso pessoal aqui que está na pesca, né, o superintendente da pesca, Davi, Luísa, enfim, tem uma galera nossa que está atuando com o pessoal, então a gente já tinha um caldo muito bom, assim. Então por isso que a gente escolheu esse lugar também. E aí, depois da inauguração, já aconteceu algumas coisas, né? Teve uma plenária de Daniel com o pessoal da vila, que foi super mobilizada, a comunidade se identificou muito com o lugar, falou da necessidade de ter um espaço como esse. A ELAP aqui já está, né, com professores mobilizados, pensando cursos para julho, agosto, setembro. A comunidade também já está pensando no uso do espaço para atividades próprias, que não sejam só atividades que a gente convide e mobilize, mas a gente também disponibilizou espaço para atividades, né? Ensaio dos grupos, reunião que aconteça, tem fórum já na vila, enfim. Um pouco isso, né? A casa nasceu, mas ao mesmo tempo está em construção, né? Porque é uma casa que é mantida, financiada pela militância, então a gente ainda precisa de alguns equipamentos dentro da casa, de algumas coisas,
mas a ideia é que a casa seja um pouquinho do mundo socialista que a gente luta e sonha para construir. Que a classe trabalhadora seja respeitada na sua diversidade, que seja realmente um espaço de cultura, de formação política, que contribua com a comunidade e, enfim, né, com a esquerda de forma geral da cidade. Valeu, Sofia. Obrigado, companheira. Reforçando aqui o convite para quem puder acompanhar, visitar, conhecer e, obviamente, expandir essa maravilhosa iniciativa. E, gente, como a Sofia mencionou, lá na Casa Socialista também vai funcionar uma das sucursais da ELAP, a Escola Latino-Americana de História e Política. A ELAP é uma organização independente que não tem vínculo com nenhum partido, tendência ou organização e que, a partir dos últimos anos, tem realizado importantes cursos de formação. Inclusive, divulgou alguns deles aqui no podcast e sempre recomendamos que quem tiver interesse, entre no site, tem diversos cursos. E agora, com a sua segunda sede localizada em Natal, no Rio Grande do Norte, com também cursos presenciais muito em breve. Para falar um pouquinho dessa experiência, a gente convidou a sua companheira Isabel Costa, militante do Rio de Janeiro, para falar um pouquinho sobre a ELAP em Natal. Olá! Entre os dias 6 e 7 de julho, houve uma importante jornada em Natal para toda a esquerda e também para aqueles que consideram central retomar o protagonismo do movimento social, organizar a população pobre, suas periferias e as juventudes em todas as suas dimensões, fazer um trabalho incessante de formação, de educação política, para mudarmos a correlação de forças, ainda favorável à extrema-direita, à direita neoliberal, e fortalecermos com todo o nosso vigor e toda a nossa potência o campo do socialismo. Sim, eu falo das atividades da ELAP, a Escola Latino-Americana de História e Política, com a sua segunda sede, criada em Natal. Nesse segundo encontro, nós nos dedicamos a refletir e a debater sobre a conjuntura quente dos anos 50 e 60 e como elas possibilitaram a construção de experiências democráticas e populares, como a Prefeitura de Djalma Maranhão. E, é claro, como essa experiência nos leva diretamente a perceber a necessidade de fortalecimento da esquerda em Natal e no Brasil, reeditando uma política, uma tradição de administrações municipais com total compromisso com a participação popular, com a inversão de prioridades e com a transparência, uma discussão central para o processo eleitoral municipal que se aproxima em 2024. Por isso mesmo, num segundo momento, nós debatemos a trajetória e a experiência das administrações de esquerda no Brasil, em especial das administrações petistas, muito conhecidas pelo termo o modo petista de governar. Debatemos sobre a sua trajetória, sobre as estratégias em questão, sobre os seus avanços e também sobre as suas limitações. Como parte da programação no sábado à noite, nós participamos da fundação da Casa Socialista, onde também estará a sede da ELAP Potiguar. De Vila de Ponta Negra para o mundo, a Casa Socialista será a nossa casa, abrigando nossos sonhos e nossos desejos e nossa luta. Nossos sonhos de debate, de formação, de educação, mas também e, sobretudo, de ação de organização político-social e cultural da população. Por isso mesmo, um equipamento político-cultural com o objetivo de contribuir na prática cotidiana para o florescimento de uma pulsante cultura socialista na cidade e que, claro, transforme estruturalmente a vida das gentes e do nosso país. Olha, nós estamos muito animadas e animados com o vigor que pulsa do Nordeste. Estamos juntos. Valeu, Isabel. Obrigado, companheira. E, pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. A gente se reencontra aqui na próxima sexta-feira. Lembrando sempre que esse podcast ele é totalmente feito por meio de troca de áudio de WhatsApp com militantes do PT, da esquerda, espalhados por todo o país.
A gente se reencontra muito em breve. Até mais.